Bom, senhores, o que nós vimos até agora foi o seguinte: nós falamos sobre desestatização, apresentamos as políticas desestatizantes dos últimos governos brasileiros, falamos sobre conteúdo e conceito de serviço público e vimos a variação desse conteúdo conforme a concepção política quanto ao papel do Estado. E aí a gente vai ver, a gente viu a transição de modelos de Estado liberal para Estado de bem-estar social e para um modelo neoliberal, e falamos um pouquinho sobre gestão de serviços públicos. Nós apresentamos o caput do artigo 175 da Constituição Federal e fizemos aquela distinção dos três planos fenomenológicos do serviço público: o plano da competência ou titularidade, o plano da prestação do serviço público e o plano da execução meramente material de atividades ou tarefas. Agora, senhores, nós entraremos naquele capítulo que as pessoas mais têm medo, e eu também. A gente vai falar sobre instrumentos de desestatização do serviço público. Nós veremos aqui aquelas figuras e a dificuldade é entender a lógica por trás dessas figuras. Por que que existem contratos administrativos? Por que que existem como concessão, subconcessão, parceria público-privada? Por que que existem instrumentos de gestão associada de serviços públicos? Qual que é a vocação de cada uma dessas ferramentas desestatizantes? Por que, enfim, que elas existem? E é isso que a gente vai procurar entender agora, de uma forma mais didática possível, e se chegarmos vivos e bem até o final, depois no final a gente vai ter um estudo bastante aprofundado de terceirização na administração pública. Então vamos lá, coragem, meus amigos, tentaremos ser o mais didático possível. Recapitulando, a ponta de lança para a gente estudar esses instrumentos é o artigo 175, e a gente vai aqui falar sobre concessão e um pouquinho sobre permissão nesse nosso item 4.1. O artigo 175 ele traz aquela previsão que nós já falávamos. Quando uma lei ou quando uma norma constitucional decide que um determinado serviço é um serviço público, a gente está diante de uma competência inafastável do poder público. O poder público não vai poder delegar a titularidade ou a competência desse serviço público. Isso só pode ocorrer se houver revogação dessa norma que define tal serviço como um serviço público. Aí o poder público se desincumbe da sua titularidade e a gente passa a ter um serviço particular, ou ainda, no máximo, um serviço particular de interesse público. Então, a gente vai ter um dever estatal de que aquele serviço público ocorra, de que aquele serviço público seja disponibilizado ao usuário. A gente vai ter regimes jurídicos diferenciados conforme o serviço público, é claro. A gente vai ter disposições constitucionais específicas em matéria de saúde, em matéria de serviço, de educação, mas a raiz, a matriz é o artigo 175 da Constituição Federal, que vai falar o seguinte: Estado, poder público, preste diretamente esse serviço público ou garanta que ele esteja presente na vida do cidadão de forma indireta por meio de concessão ou por meio de permissão. Então, a gente vai ter a concessão ou a permissão operando nesse plano da prestação do serviço público. A competência é indelegável, a titularidade é indelegável, mas a prestação, a execução são delegáveis através de concessão ou através de permissão. E daí a gente vai ter a previsão no parágrafo único do artigo 175 de que a legislação cuidará
de disciplinar a concessão e a permissão. Essa legislação é principalmente a Lei 8.987 de 1995, também conhecida como Lei Geral das Concessões e Permissões, Lei 8.987 de 1995. Essa lei acaba sendo complementada por outra lei de 1995 também, que é a Lei 9.074 de 1995, e ainda mais recentemente a gente vai ter uma entrada em cena do Instituto da Parceria Público-Privada, o que vem por meio da Lei 11.079 de 2004. Mas agora a gente vai se concentrar na Lei 8.987 de 1995. Ela nos dá o conceito de concessão. Concessão é a delegação do serviço, é a delegação da prestação do serviço público, ou seja, aqui está de acordo com o artigo 175, feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. É esse o traço histórico da concessão. Ela é por conta e risco do concessionário, que vai se remunerar através de tarifas. E daí a gente introduziu brevemente a noção de que, como há alguns serviços públicos que o Estado não quer mais ser o responsável pela prestação, e são serviços insuscetíveis de remuneração por tarifa, para suprir esse hiato, essa lacuna institucional, que depois vai ser prevista a parceria público-privada. Vai se alterar o conceito de concessão para se conceber modalidades específicas, conhecidas como concessão patrocinada ou concessão administrativa, em que o poder público vai remunerar o particular, vai remunerar o concessionário por meio de pagamento total ou parcial de valores decorrentes daquele serviço público. A permissão, ela opera num plano mais modesto. A diferença conceitual seria de que a permissão possui um caráter precário e isso leva doutrinadores a refletirem que a natureza jurídica da permissão seria a natureza jurídica de um ato administrativo. No entanto, essa tese ela acaba caindo na medida em que o artigo 40 da Lei 8.987 fala que a permissão se formaliza por meio de contrato de adesão. Além disso, cada vez mais teremos permissões a prazo certo e isso elimina essa concepção precária. Serão permissões condicionadas, serão permissões qualificadas e isso leva o Supremo Tribunal Federal a julgar no bojo da medida cautelar na ADI 1491, o Supremo Tribunal Federal vai falar que permissão e concessão possuem a mesma natureza jurídica. De forma que a gente tem uma segunda diferença, que é a possibilidade de prestação por pessoa física que ocorre na permissão e que não ocorre na concessão. De forma que a gente vai ter aqui uma diferença que ocorreria num plano mais visual, mais prático, digamos assim, mais fenomenológico. A permissão acaba se voltando um pouco para prestações de serviços públicos mais modestas em relação às concessões.
Vejam só, eu trago aqui um quadro típico de uma concessão. A lei definiu como público um determinado serviço. O poder público comumente procede a uma concessão daquele serviço público. O poder público pode prestar diretamente, mas ele ocasionalmente promove uma contratação de uma pessoa jurídica ou de um consórcio de pessoas jurídicas e com eles firma o contrato administrativo conhecido como concessão. Essa concessionária que recebe a prestação de serviços públicos, em alguns casos, ela vai prestar efetivamente esse serviço público, ela vai desempenhar as atividades materiais necessárias para que aquele serviço público seja disponibilizado para o particular. Mas, em muitos casos, a gente vai ter aqui uma terceirização, uma subcontratação de atividades materiais executivas. Sejam elas atividades meio, mas a gente vai ter uma suspeita locução no artigo 25 da Lei 8.987, que autoriza a subcontratação de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto da concessão. De forma que é muito comum, principalmente na concessão de serviços de manutenção e conservação de estradas, é muito comum que tenhamos nenhum empregado da concessionária se ativando na prestação daqueles serviços. Acaba ocorrendo a quase totalidade da subcontratação junto a empresas prestadoras que vão prestar serviços para essa concessionária. Lembrando sempre a distinção entre esse plano da terceirização e o plano da concessão. O terceirizado, ele não aparece perante o particular. Quem aparece perante o particular é o concessionário, perante o usuário do serviço público. Quem responde diretamente é o concessionário. O permissionário, ele tem uma relação, aliás, o terceirizado, o prestador, o subcontratado, ele tem uma relação de direito privado com o concessionário. É uma relação da qual sequer o poder concedente participa. Claro, a gente vai ter eventual normatização no edital, no instrumento que vai reger a concorrência daquela licitação, mas o poder público, o poder concedente, não participa dessa relação entre concessionário e terceirizado. Toda a responsabilidade recai sobre a concessionária. E a concessão é muito comum em serviços de energia elétrica, em serviços de telefonia, em serviços de transporte. Aqui a gente vai ter uma concessão com um caráter mais específico, disciplinado por normas específicas, que é a concessão de serviços portuários, lembrando que serviço portuário vem definido na Constituição como um serviço de competência da União. E a gente vai ter a possibilidade da União prestá-lo de forma indireta através de concessão. E daí, no caso, tem a autoridade portuária, a administração dos portos, que vai explorar aquele porto por sua conta e risco. Ao passo que na permissão a gente vai ter geralmente um feixe de serviços públicos em que essa pulverização da subcontratação talvez não ocorra com tal escala. Na medida em que a gente tem aqui um nicho de serviço público, em ambos os casos, tanto na concessão como na permissão, a gente vai ter interesses, digamos assim, convergentes, porque existe um interesse público vertido na existência daquele serviço, mas existe o interesse tanto da concessionária como da permissionária em lucrar. Na concessão,
Em geral, esse serviço público interessa mais à comunidade do que se prestar a um interesse econômico do concessionário, embora seja manifesto, enorme esse interesse econômico. Vide tantos casos de sobrepreço, de cartéis nas concessões, crimes, fraudes, etc. Mas a ideia é que na permissão a gente tenha um serviço público que interesse antes ao particular permissionário e secundariamente ao poder, à coletividade. Aqui a gente não tem um traço de sobrevivência da comunidade, uma comunidade tão dependente daquele serviço público para sobreviver. Então a gente tem aqui um enfoque mais modesto da permissão. E é por isso que a gente vai estudar a concessão, porque geralmente a concessão é mais densa, é mais relevante, tem maior repercussão social e geralmente o que vale em matéria trabalhista para a concessão acaba valendo para as permissões. Então vamos lá agora, peço um pouco mais de calma, paciência, porque a gente ainda vai falar de conceito. A gente esclareceu o que é concessão, o que é permissão. Vamos ver agora o que é subconcessão. A subconcessão, ela é como se fosse uma sucessão de uma concessionária por outra. A gente vai ter a doutrina se referindo de forma ampla à subconcessão como uma ferramenta que abrangeria também a figura da transferência de serviço público. Mas é bom aqui a gente fazer uma distinção porque pertencem a artigos distintos. A subconcessão, ela ocorreria, de acordo com o artigo 26, quando, havendo uma espécie de desistência daquela concessão pela concessionária, o poder público autoriza que aquele objeto seja passado adiante e daí se abre uma nova licitação. Então a gente vai ter discussões aqui sobre sucessão trabalhista. Se a subconcessionária responde pelo passivo trabalhista da concessionária originária, da primeira concessionária. Já na transferência, a gente tem algo que depende de autorização prévia do poder concedente, mas que, a meu ver, dispensaria licitação. É uma concepção que eu tenho a partir do artigo 27, porque a gente vê claramente que, em matéria de transferência, a gente tem aqui uma necessidade de readequação econômica daquela empreitada. Então a gente vai ter transferência do controle acionário, mudança na propriedade, na titularidade da empresa concessionária ou mudança nos partícipes do consórcio que se associou, se constituiu para disputar aquela concessão. Então a gente vai ter esse quadro de razões econômicas que vão determinar a transferência, um remanejamento aqui econômico. São figuras que não se confundem com a subcontratação. O que os administrativistas chamam de subcontratação é o que os justrabalhistas chamam de terceirização. E depois, mais para frente, a gente vai ver que existe uma relevância sutil nessa nomenclatura terceirização. Vejam só que a subcontratação ou terceirização é figura disciplinada pelo artigo 25 da Lei 8.987, que fala que aquilo que a gente já vem dizendo, incumbe à concessionária a execução do serviço concedido. Ela que responde por tudo referente àquele serviço. Responde perante o poder concedente, perante os usuários, perante os terceiros, ainda que haja uma fiscalização do poder concedente, mas que não seria suficiente pelo artigo 25 para transferir uma responsabilidade, ao menos automática, para esse poder concedente.
a gente vai ver que até é possível haver, em casos concretos, uma transferência de responsabilidade trabalhista da subcontratada, da concessionária para o poder concedente. Isso a gente vai ver mais para frente. Agora, ela pode, mantida a responsabilidade perante todas essas pessoas, ela pode contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. E então a gente tem aqui uma expressão que é debatida no Supremo Tribunal Federal, que é essa expressão atividades inerentes. E isso é a porta de entrada para esses casos de concessão em que a concessionária praticamente não tem empregados. Toda a prestação acaba sendo objeto de subcontratação. E, novamente, reforçando aqui o pragmatismo, a gente tem a previsão de que os contratos entre concessionária e os terceiros subcontratados regem-se pelo direito privado, não havendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. Então, o poder concedente não participa da subcontratação. A gente tem aqui uma primeira discussão trabalhista que se refere à responsabilidade do poder concedente. Em São Paulo, a gente vai ter uma espécie de interposição entre o nível de prestação do serviço público e a competência, a titularidade, e existe a empresa pública municipal de São Paulo, conhecida como SP Trans. E a gente tem aqui uma OJ que fala o seguinte, uma OJ transitória de número 66. A atividade da São Paulo Transportes S.A. de gerenciamento e fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias de transporte público, atividade descentralizada da administração pública, não se confunde com a terceirização de mão de obra, não se configurando responsabilidade subsidiária. Se vale esse entendimento para essa figura um pouco esdrúxula, uma figura que desafia uma sistematização no artigo 175, que é a SP Trans, então eu entendo que a exegese prevalente é no sentido de que não há transferência de responsabilidade trabalhista da concessionária para o poder concedente. E isso vem de acordo com o que a gente viu da Lei 8.987. Agora, o direito, ele, em linha de princípio, ele é avesso a absolutismos. Haverá a possibilidade de determinadas condicionantes de um caso concreto. O nome dessa hermenêutica, dessa escola hermenêutica é Escola Tópica, de Theodor Wilweg. Conforme o caso concreto, é possível a gente verificar ou uma situação de vicissitudes e desprezo e negligência de um poder concedente que foi reiteradamente notificado a tomar providências de graves repercussões deletérias trabalhistas no contexto dessas concessões e se mantém omisso, conforme o caso concreto, forte no princípio da proporcionalidade, numa interpretação que reforce o papel dos princípios, num viés neoconstitucionalista, é possível pensar em responsabilidade do poder concedente. Mas isso como uma questão absolutamente excepcional. E a gente tem um julgado da SDI 1, do Tribunal Superior do Trabalho,
de 17 de outubro de 2013, que afastou, no caso concreto, a OJ transitória 66, para reconhecer responsabilidade subsidiária da SP Trans em relação ao passivo trabalhista de uma concessionária determinada, de uma determinada empresa concessionária de serviço municipal de ônibus. E a gente vai ter, então, uma hipótese do caso concreto em que havia uma norma coletiva, um acordo coletivo de trabalho entre SP Trans e sindicato da categoria profissional que previa a responsabilidade subsidiária da SP Trans por passivo trabalhista das concessionárias. E daí a gente tem, então, em função dessa norma coletiva, um julgado aqui da SDI 1 que excepcionalmente respinga a responsabilidade na SP Trans. A gente falou de subconcessão e aqui a gente tem uma orientação jurisprudencial em matéria de sucessão trabalhista nas subconcessões. Vamos a ela. Celebrado contrato de concessão de serviço público em que uma empresa, a primeira concessionária, outorga a outra empresa, a segunda concessionária, no todo ou em parte, não importa se foi delegação, se foi efetivamente subconcessão, o ponto é que uma segunda concessionária assumiu o serviço público, ou parte dele, ou parte dos estabelecimentos da primeira concessionária. Nesse caso, havendo rescisão do contrato de trabalho do trabalhador da primeira concessionária, rescinde o contrato de trabalho. Após a entrada em vigor da concessão, da subconcessão, melhor dizendo, nesse caso, a nova concessionária será sucessora trabalhista e responderá pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão. Já no contrato de trabalho do empregado da primeira concessionária, que se extingue antes do início da nova concessão, da segunda concessão, aí a responsabilidade é exclusiva da antecessora, é exclusiva da primeira concessionária. Então a gente tem aqui um entendimento cristalizado da jurisprudência que repete o mesmo debate que se trava a respeito do instituto da sucessão trabalhista normal. Se haveria a presença do requisito continuidade do vínculo empregatício para que o sucessor trabalhista responda perante as questões envolvendo aquele empregado, né? É uma exegese aqui que reproduz uma discussão que também é travada na esfera das relações entre particulares. E, finalmente, eu quero aqui trazer uma última tela, tá bem diminuta, peço desculpas. É um caso, uma notícia envolvendo uma ação civil pública, em que na terceira região se reputou desvirtuada, se reputou abusiva uma concessão sem empregados. O consórcio nascente das Gerais foi condenado em ação civil pública por terceirizar serviços de manutenção e modernização de rodovia estadual. Aqui é um caso em que foi operado através de parceria público-privada, e logo mais falaremos sobre isso. O ponto é que essa concessionária ela não tinha nenhum trabalhador efetivamente ativado em prestações materiais daquele serviço. E daí se constatou que havia repercussões deletérias às relações de trabalho. Quem atuou no caso foi um procurador chamado Marco Antônio Paulinelli.
ele deficiente visual, eu falo isso para enaltecer a garra, a força de vontade de quem supera os seus obstáculos e chega e realiza os seus sonhos. Esse procurador ele identificou que a concessionária ela se valia de uma empresa âncora, essa foi a nomenclatura, então a concessionária da rodovia subcontratava tudo para uma empresa e essa empresa subcontratava tudo para outras empresas. Então operava em nível de quarteirização e isso foi julgado abusivo. E tem que ser julgado abusivo. Eu sempre tomo cuidado, porque para não falar besteira, quando a gente vai partindo para domínios de outras matérias. O pouco conhecimento que eu tenho de direito administrativo, eu acredito ao período em que eu fui procurador do município de São Paulo. Aí eu lidei mesmo com o administrativo, fui presidente da Comissão de Julgamento de Compras de São Paulo, prestava assessoria em secretarias. A meu ver, você tem uma fraude numa notícia como essas, uma deturpação da própria licitação. A licitação ela tem determinados pressupostos técnicos de capacidade que devem ser comprovados em sede de concorrência. Ora, essa forma de prestar o serviço público em que eu não preciso ter nada, aí eu também consigo disputar uma licitação. Então, para que tem todo aquele processo se depois eu posso subcontratar? Aí é fácil. Então, a meu ver, existe também um laivo, também uma mancha na licitação que é ocasionada numa situação dessas. E olha, talvez eu precise estudar um pouco mais, mas em linha de princípio, essas subcontratações totais empolgaria a caducidade do contrato administrativo. Porque a empresa prestadora, ela não conseguiu prestar, ela subcontratou tudo. Bom, mas essa é uma visão que ainda carece de amadurecimento, mas fica aqui o ponto de reflexão. Senhores, estamos indo bem? Espero que sim. A gente vai agora para um intervalo e na sequência voltaremos falando sobre parceria público-privada e depois sobre OSs, OCPs, convênios. Existe responsabilidade da administração pública nos termos de parceria com OCPs? Como é que fica isso nos contratos de gestão com as OSs? Vamos ver isso na sequência. Até breve, senhores.